Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para ouvir o que a espiritualidade tem de ensinamento para nós no dia de hoje. Espero que todos que acessarem esse canal estejam bem, estejam cumprindo a sua meta, seguindo aquilo que a sua alma propõe para que eles possam vivenciar tudo aquilo que vieram fazer aqui no planeta Terra, que eles tenham paz, sabedoria, que eles tenham uma conexão com a sua alma, que eles estejam entendendo qual é o processo de vivência aqui no plano Terra. Nós estamos aqui, para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para seguir o nosso caminho da alma, dar continuidade a todos os ensinamentos que nós possamos adquirir, e levar para sempre gravado em nossa alma. A espiritualidade tem se preocupado para que as pessoas encontrem o caminho para ser felizes, para que elas entendam como realiza o processo, como a vida se manifesta para aqueles que buscam na espiritualidade, para aqueles que buscam entender tudo aquilo que está no seu interior, para aqueles que se conectam, com a espiritualidade maior e traz e faz presente na sua vida para ter o entendimento de todo o processo evolutivo pelo qual nós fazemos parte num todo com o universo. A espiritualidade ela tem trazido temas e mais temas para que as pessoas acordem, para que as pessoas despertem para algo maior, para que as pessoas se entendam, para que as pessoas entendam que toda a força da espiritualidade, que tudo que elas almejam na vida está dentro delas, e basta que faça uma meditação, basta que busque um profissional adequado, numa terapia holística, para que eles possam dar continuidade, fazer correções, livrar-se de crenças limitantes, livrar-se de tudo aquilo, que sobrecarrega a sua alma, que sobrecarrega o seu espírito. A coisa principal que temos que ter em mente é cuidar do espírito, não buscando na religiosidade de uma instituição, mas cuidando para que nós tenhamos sempre bons pensamentos, para que nós sempre caminhemos na luz, para que nós sempre vivamos a nossa vida seguindo os ensinamentos daquele que veio e nos ensinou o amor incondicional. O amor é essencial na vida das pessoas e às vezes, muitas das vezes, nós nos esquecemos disso. Eu realizo esse meu trabalho aqui, com a sabedoria e orientação de Mestre Orion, de Mestre Arctúrio e do meu anjo da guarda. Também tenho comigo para ajudar a desenvolver todo esse processo pelo qual eu venho me desenvolvendo, um clã cigano, composto por Dom Vladimir, Dom Iago, Dom Pablo, cigano Gregório, cigano Pietro, cigana Vidar, cigana Letícia, cigana Carmencita, cigana Lolita, Dona Maria Padilha. Os Exus também são espíritos maravilhosos que estão buscando uma evolução para se tornarem melhores. É a esses que eu me dedico, é com esses que eu realizo o meu trabalho, é com esses que nós estamos seguindo em frente para alcançar. E agora também com o mestre, o Pena Branca, aquele que se preocupa com as forças da natureza, aquele que tem em mente conservar o planeta, cuidar da floresta, cuidar dos cristais, cuidar dos animais e cuidar do próprio ser humano. O próprio ser humano está abandonado nessa grande floresta que é todo o universo. Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda, querida. Aqui nós vamos deixar a critério da espiritualidade. É uma leitura temporal, você poderá acessar quando você quiser, e quando você entrar no canal, estará valendo para você, E o tema que eu fui induída a fazer é: a minha história é real? Porque muitas das vezes a gente vive uma ilusão, A gente vive num sonho, achando que aquilo é a história da gente, e na verdade não é. A gente está tentando construir algo, indo na contramão do que a nossa alma necessita. Então, vamos lá, para o tema: a minha história
é real, você escolhe um dos montinhos. No montinho de número 1, eu tenho aqui o budinha laranja, aquele que está feliz com o que a vida está proporcionando para ele. Eu vou abrir as cartas do tarô. Vou tirar uma energia com o tarô dos anjos e depois vou clarificar com este aqui. O montinho de número 2, né, é o budinha azul, né, aquele que ele tapa os olhos para não ver. Ele está seguindo em frente, seguindo a vida, sem consequência, deixando as coisas acontecer, ou seja, ou ele também pode estar atento ao seu próprio interior e deixando a vida rolar, né? Ele não quer olhar o que tem fora, porque ele está olhando para dentro dele. Esse budinha, ele tem um significado muito grande, né? Então, veja bem, o montinho de número 1, né? O budinha feliz, aquele que ele conseguiu o equilíbrio de todos os setores e agora está aqui contemplando a sua felicidade. E o montinho de número 2, aquele que não quer ver o que passa à sua volta, porque ele está concentrado nele mesmo, tentando buscar aquilo que ainda ele não encontrou. Faça a sua escolha, a espiritualidade irá dizer para nós, né, o que nós precisamos ouvir no dia de hoje. E eu vou afastar aqui esse montinho de número 2, e vamos então no montinho de número 1, para quem escolheu, né, o Buda feliz. Vamos lá então, eu vou tirar uma energia, né, se sair um relacionamento amoroso, eu tiro a energia do ser de luz também, mas de imediato eu estarei tirando a energia, né, da pessoa que se conectar com este canal. É uma leitura aberta, atemporal, válida para o dia em que a pessoa acessar o canal, que a espiritualidade indicar que ela precisa ouvir esse conteúdo, né? E é para isso que eu faço essa tiragem aqui, que eu faço às 7 da manhã, são recados da espiritualidade para as pessoas que buscam entendimento de imediato na sua vida, algo que não está bom, e a pessoa precisa de um consolo para ela dar continuidade, né, à sua trajetória de vida. Vamos lá, então? Esse pessoal aqui, quem acessou o primeiro montinho, ele está vibrando na carta do renascimento ou do julgamento, né? Aqui trata de pessoa que geralmente ele saiu, né, de uma situação um pouco conflitante, ou até mesmo uma situação boa, né? Ele deve ter saído, mas ele acha que falta alguma coisa ainda, né, para ele dar seguimento na sua vida. Então, ele descobriu uma porção de coisas e ele está renascendo, está fazendo um julgamento para ele poder renascer. Aqui, essa carta é interessante, né, ao mesmo tempo, e contraditória, porque se trata de uma pessoa que ela está chamando as pessoas para um julgamento, né, quando, na verdade, o primeiro julgamento nós devemos fazer sobre a nossa postura perante a vida. Nós precisamos julgar os nossos procedimentos e depois julgar as pessoas, né? Porque quando nós julgamos nós mesmos, né, a gente percebe que não precisamos ficar julgando o outro, porque quando nós fazemos julgamento sobre nós, nós encontramos o rumo, seguimos em frente. O que o outro pensa, o que ele faz, né, não nos pertence. É por isso que nós fazemos o julgamento. Então, a energia para quem escolheu o montinho de número 1, o Buda feliz, trata-se de uma pessoa que está fazendo julgamento, né, porque ela quer dar prosseguimento à sua história de vida, né? Ou seja, ela quer continuar renascendo, né? Uma pessoa que chegou à conclusão de que ela precisa fazer alguma coisa, ou chamar as pessoas para dizer as boas novas, aquela pessoa que ela é quando ela é feliz e ela quer contar para todo mundo, né, que ela encontrou o caminho que ela buscava, né? Então, ela busca, nem tudo esteja em mim, me considero feliz, aos poucos estou me compondo, retomando. Parabéns, Fabiana, é isso mesmo. A gente tem que sempre ter pensamentos positivos de que a gente vai encontrar. As pessoas não vivem de pensamentos negativos,
Pensamento negativo constrói a maldade, a insegurança, a insatisfação, nos afasta do nosso propósito, nos afasta da nossa alma. E quando a gente segue, né, vibrando no positivo, a gente atrai bons espíritos para a nossa companhia, a gente atrai pessoas que possam acrescentar na nossa vida, a gente atrai o amor verdadeiro, a gente atrai tudo de bom. Mas vamos lá para o tema. Minha história é real ou eu vivo uma ilusão? Né? Minha história é real ou eu vivo uma ilusão? Vamos lá? Nossa, já é sexta-feira. Você sabe que eu tenho tantas coisas que eu faço durante o dia que eu me perco. Eu tinha certeza que hoje era quinta. Outro dia eu fui no supermercado, a menina falou para mim, bom final de semana. Já era sexta-feira, eu achei que era quarta-feira ainda. Eu falei que o dia tem que ter 72 horas para eu fazer tudo o que eu almejo fazer, né? Mas vamos lá. Vamos tirar aqui, clarificar essa energia aqui para a pessoa que está fazendo o julgamento, né? Para ver se ela vive a história dela ou se ela ainda está vivendo uma ilusão, se ela está vivendo uma realidade, se ela está vivendo um sonho, né? Às vezes os sonhos se tornam realidade. Vamos ver como que anda, o que a espiritualidade tem para dizer. Gratidão, gratidão, que eu fale somente a verdade, nada mais do que a verdade. Que eu seja um canal para levar aquilo que a espiritualidade quer levar para as pessoas, né, levando a paz, o conhecimento, o entendimento sobre as coisas da vida. Gratidão, espiritualidade. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Aqui, né? Esse primeiro montinho aqui são pessoas que vibram o tempo todo na energia do imperador, né? O forte da energia dessas pessoas é o imperador. Ah, cigana, mas o imperador é algo ruim. Não, o imperador, ele é ruim em certos pontos. Aqui, o imperador próspero, né, aquele que conseguiu tudo na vida, bens materiais, né, ele é uma pessoa consciente, porque ele tirou de si, dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, para realizar todo aquele patrimônio que ele tem, e depois ele senta e ele descansa, né, feliz como esse Budinha. Mas, quando ele passa a fazer o julgamento da vida dele, né, aquela pessoa, eu consegui tudo na minha vida, em questão de bens materiais, eu tenho tudo, eu tenho uma casa confortável, né, eu recebo o suficiente para eu viver, eu posso ajudar as pessoas que eu quero, né, eu invisto em mim, mas, ao mesmo tempo, ele começa a julgar por quê? Ele começa a perceber que falta o principal na vida, a espiritualidade, né? Ele nunca parou para pensar, né, que a felicidade que ele tem é uma felicidade apenas material, uma felicidade aparente, porque a espiritualidade, a alma não fazem parte desse processo que ele está desenvolvendo. Então, é necessário que ele julgue a si mesmo e buscar a espiritualidade para si. Olha aqui, é um anjo que está julgando, né? Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa buscar dentro de si, entender a sua alma, trazer um diálogo consigo mesmo para buscar o que ele tem dentro de si, se ele está realizando aquilo que ele se propôs, que ele está seguindo, né, todos a manutenção para que haja o equilíbrio cósmico, se ele trouxe o equilíbrio para junto de si, né? Ele precisa perguntar sobre a alma, ele precisa entender de onde ele veio, ele precisa buscar as verdades, né? As verdades que a gente encontra através da fé, e ele precisa desenvolver a fé, né? Aquelas pessoas que julgam que elas estão felizes porque elas possuem todos os bens materiais para comprar o que quer, para fazer o que ela quer da vida aqui, ela vive apenas no plano terra. Ela ainda não vive, não vivencia a espiritualidade maior. Ela não está preocupada com o que acontecerá com ela após ela encerrar esse ciclo, né, que é após o desencarne. E ela precisa ter em mente de onde eu vim, para onde eu vou, né? Qual é a parte secreta de mim? Eu busco a minha sabedoria interior,
ou eu tenho medo de revelar o que eu penso dentro de mim, né? É quando essa pessoa precisa ficar só e ir buscando o conhecimento, o autoconhecimento, desenvolver suas potencialidades e capacidades. E aqui aparece a carta do mago, ou seja, ele está pensando na criatividade, nos elementos do universo, que é o fogo, que é a água, que é a terra, né? Que é o ar. Então, são os elementos essenciais para que a gente possa ser pleno como ser humano, né, composto de corpo mental, corpo espiritual, né, e corpo físico, né, o controle, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio cósmico. Uma pessoa que vive a vida sem estar conectado com a espiritualidade, ela não desenvolve o potencial que ela já tem dentro dela, porque a energia cósmica a gente busca através da fé. Acreditar ou não, se temos uma alma, se temos um corpo espiritual em nós, você consegue através da fé. E é isso que o imperador precisa buscar, né? Ele precisa fazer o caminho, né, para encontrar a espiritualidade dentro dele, né? Ele tem ganhos, ele tem segurança, ele tem a estabilidade para comprar livros, para fazer uma boa leitura, para poder vivenciar aquilo que ainda não está sendo ensinado, né, porque a sociedade não nos ensina para que nós sejamos o tempo todo dependente do poderio econômico e mundial que enriquece apenas alguns. Então, né, aqui o imperador, ele tem tudo, ele conseguiu tudo, né, e ele vê o julgamento renascer para que ele seja completo, desenvolver a espiritualidade, para daí ele dizer, minha história é real, porque aqui ainda, apesar de ele ter tudo, ele vive de ilusão, porque ele está dando valor a coisas que quando ele partir desse plano para outro, ele não vai levar. E vai ficar tudo aqui, né? Os bens materiais a gente nunca leva, a gente leva somente aquilo que você adquiriu e traz na sua mente. Então, ele começa a recordar e fica angustiado, porque na recordação dentro dele vem o quê? Vem as vidas passadas, vem coisas que ele vivenciou no passado e que ele poderia vivenciar agora. Ou seja, a colheita ele está fazendo, mas o relacionamento amoroso saudável, viver em harmonia dentro da casa, dedicando o amor às pessoas, a todos que estão à sua volta. Então, é necessário que, através da fé, a gente busque isso. A maior caridade que a gente faz é para conosco mesmo. Não é a caridade de você dar uma cesta básica para o outro, de você fazer as coisas acontecer. Não. A maior caridade é fazer algo de bom para nós, né? No caminho da fé. Ou seja, eu estou cuidando da minha alma, né? Eu estou tentando ser um ser humano melhor, eu estou fazendo algo para eu engrandecer, eu estou estudando as coisas ainda que eu não sei, né? E estou tentando passar para as pessoas essa caridade que as pessoas precisam aprender a fazer na vida. E aqui aparece a carta do louco, ou seja, ele faz lá o julgamento, ele quer renascer, né? Então, de repente, ele fala, não, vou sair e vou aprender tudo isso de uma vez, eu quero saber tudo, eu quero saber como é a alma, eu quero saber da poder mental, poder espiritual, tudo, mas ele esquece que tudo no universo existe, né? Um procedimento é quando aparece a carta do mago e diz, você tem o poder de manipular tudo na natureza, porém você precisa seguir as leis do universo, como as leis se processam, né? Cada hora é uma hora de você resolver uma coisa. E para você desenvolver a sua fé, você precisa seguir uma trilha mística, você precisa criar um roteiro, entender o que é a alma, de onde eu vim, fazer um estudo sobre isso, tirar suas conclusões e ir desenvolvendo aquele processo de fé dentro de você para que você não perca mais, né? Então, o mago, ele é legal, o louco também aqui nessa situação, mas ele precisa se conter. É bem a característica do imperador, né? A pessoa impulsiva, aquela que sai correndo, tropeçando tudo, ela chega lá na frente, eu quero ter a fé agora, eu vou buscar. Não, mas ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe o que significa alma, ela não sabe o que é sentimento, então ela precisa estudar. Então é quando aparece o mago, eu vou começar do zero, eu vou pegar lá no começo, quando surgiu o homem.
Quem criou o homem verdadeiramente? O que tem o universo a ver comigo? Quem é o verdadeiro criador do universo? É isso que precisa perguntar e seguir em frente, né? Mas aqui trata-se de uma pessoa que está com muita dor no coração, um coração partido, porque um relacionamento não deu certo. E é a hora também de ele entender que quando a gente busca a nossa essência, a gente começa a entender os relacionamentos, né? A gente começa a se julgar, poxa, eu poderia agir assim nesse relacionamento, porque eu tenho que entender o outro também, mas eu não entendo a mim, como eu vou entender o outro? Aqui ele percebe que ele está alheio ao sentimento do outro, né? É bem o tipo do imperador, e ele começa a sentir a dor do amor, porque o relacionamento não deu certo, né? Ele achava que tinha o domínio, a vitória de tudo, e ele percebe que no amor, o sentimento não depende só dele. E que nós estamos aqui, o destino está movimentando as coisas. Nós estamos, a pessoa que ela está desligada da espiritualidade, ela está seguindo um ritmo, né? Como assim, dá um tiro no escuro, né? Ela não tem a certeza porque ela não sabe nem mesmo quem ela é, né? Então, daí a pessoa começa a sentir a dor do amor. Porque se ela tem a espiritualidade consigo, ela vai entender perfeitamente como se processa o relacionamento na vida das pessoas, né? E ela fica indecisa. Aqui aparece a carta da indecisão, né? Porque e daí ele se perde, não sabe para onde vai, né? E ele começa a reconstrução. Ele necessita, ele percebe que ele precisa reconstruir, que ele precisa renascer daquilo de onde ele parou. É quando ele termina aquele estágio que ele está, né, na energia do julgamento, julgando, e ele dá um impulso, uma ação, buscando entender o seu interior. E ele vai lá no começo, eu quero entender minha alma, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui, eu quero saber o que esse relacionamento representa para mim, eu quero viver a minha realidade, fazer a minha história baseado na realidade, né? E ele entra na energia, né, do dependurado para meditar, né? O dependurado é um pouco complicado, mas é uma energia que a pessoa ela vai buscar na espiritualidade e traz o poder dessa carta é isso, né? Então, as pessoas aqui nesse montinho aqui aparece para elas 3 arcanos maiores, ela vibra na energia do imperador, do mago e do dependurado. Então, veja bem, é um imperador que tem tudo na vida, né? Mas, de vez em quando, ela volta para a energia do mago, né? Entendendo que precisa criar alguma coisa, e ela fica no dependurado. Por quê? Porque é uma pessoa ainda que não se definiu, é uma pessoa que não entendeu a alma e que não buscou, através da fé, o verdadeiro caminho a seguir, né? Então, essa pessoa aqui, ela está vivendo uma história de ilusão ainda. Ela não vive a realidade da alma, tá? Então, é isso. Esse montinho vem dizer isso, né? Essas pessoas aqui precisam, urgente, traçar uma história, traçar um caminho da espiritualidade para que ela possa se desenvolver no caminho da fé. Daí perguntar, cigana, eu tenho que ir numa igreja, porque eu não vou igreja nenhuma, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, independente da religiosidade. A pessoa necessita buscar dentro de si, porque a religiosidade não ensina. Existem muito mais coisas, né, que a filosofia possa explicar, que a religiosidade explica. Cada um tem que trazer a sua verdade para escrever a sua história real, tá? Então, essa é a história desse montinho aí, muito interessante. A espiritualidade, como sempre, trazendo muita sabedoria. Mestre Orion, gratidão, querido. Trazendo a sabedoria para as pessoas se encontrarem. Só não encontro aquele que não quer mesmo, aquele que acha que está tudo bom, a vida do jeito que está, que ele não precisa ter responsabilidade com essas coisas e que quando ele desencarnar, tudo se encaixa. É mentira, isso não acontece. A pessoa, cada um tem responsabilidade sobre as suas ações, sobre aquilo que ele faz para vivenciar neste mundo aqui. Ninguém está
afastado da responsabilidade porque ele pratica uma religiosidade. Não, ele precisa ter a fé de buscar dentro de si um compromisso para consigo mesmo e não com as pessoas. Quando a pessoa ela se conecta com o outro apenas na superficialidade, né? Ela não vive a realidade dela. Ela está escrevendo uma história de ilusão, porque a alma continua, a alma não desencarna, não morre, a alma continua e ela chega lá e vê que ela não aprendeu nada, que ela não fez nada, porque ela não se deu ao trabalho de desenvolver a fé, de acreditar, né, que existe o cosmos, que nós somos movimentados o tempo todo, que a nossa energia muda, que nós estamos conectados no universo e que tem um criador do universo que nos deu o poder de cocriar a nossa vida, as situações para nós. Tá? Vamos lá, então? No montinho número 2, é aquele que escolheu o Buda, que não quer ver. Ele está dentro dele tentando buscar, né, a sabedoria. O Buda representa, né, aquela pessoa que busca pela sabedoria, pelo entendimento. Esse aí, ele não quer ver o que tem fora, ele está buscando dentro dele, né? Então, vamos ver qual é a energia que esse Buda aí está vibrando nesse momento, né? O que a espiritualidade quer falar para nós, você que escolheu o montinho de número 2. Mas, de repente, eu cigana, esse montinho 1 não falou nada comigo. Assista o número 2, assista o 1 e o 2 e veja em qual deles você está conectado. Porque, às vezes, quando a gente também não tem o conhecimento, a nossa mente, ela nos dribla, a nossa mente, ela nos coloca em situações, às vezes, as quais a gente não quer estar, entendeu? Ela nos engana às vezes, porque ela ouve o ego, né? Então, é preciso que a gente desenvolva o equilíbrio mental para a gente saber entender o que é a alma, o que o ego está falando, o que o subconsciente está trazendo, porque senão a gente não consegue. Nós somos muitas vezes trapaceados pelo nosso ego e pela nossa mente, tá? É preciso ter o controle mental, o controle espiritual também. Às vezes a gente pensa, eu sei tudo da espiritualidade, eu tenho um mentor e eu faço a coisa acontecer. Não, às vezes a gente se alia à espiritualidade que não tem o entendimento e o conhecimento e a gente se dá mal, porque todos têm um grau de evolução. Não é porque é uma entidade espiritual que a gente vai achar que ele pode ser o nosso guru. Não, cada um tem a sua sabedoria. Os mentores espirituais, eles estão em desenvolvimento. E quando ele se une a uma determinada pessoa com aquela afinidade, ele evolui junto. Por isso que é necessário a gente entender que um guru, um mentor, um mestre, né, uma entidade espiritual, não é o nosso empregado para fazer tudo aquilo que a gente quer. Ah, meu relacionamento está ruim. Vai lá e dá um jeito. Ah, fulano fez mal, fez alguma coisa para mim, uma macumba lá, vai lá, desmancha. Não, eu quero ferrar com a vida de alguém. Vai lá e faça no trabalho, eu quero que você faça isso. Não, né? As entidades espirituais, eles são como nós, apenas não têm um corpo. Então, eles estão buscando evoluir também. E quando uma dessas entidades que tem a maior possibilidade, porque ela navega nos dois mundos, ela tem o conhecimento daquele mundo que nós não temos e nós temos do mundo daqui, são quando as duas pessoas se unem e buscam o autoconhecimento, a evolução das duas, comemoram junto. Os espíritos que estão junto com uma pessoa, um mentor espiritual, né? Ele evolui junto com o médium. É esse parecer que a gente tem que ter da vida. E não achar, não, eu tenho um mentor maravilhoso, ele faz tudo para mim. Não, ele não é seu empregado. Você precisa auxiliá-lo a evoluir também. À medida que você vai evoluindo, ele começa a evoluir com você. Né? Não adianta você ter um mentor que simplesmente é para fazer as coisas para você. Vocês precisam crescer junto. Né? São duas pessoas, né? São dois seres, esses espíritos, que têm a mesma sintonia e se unem para crescer junto, para evoluir junto. É esse o papel da entidade que vem até nós. De vez em quando a gente se conecta, né, com um ser
extraterrestre de outra dimensão. É por isso que eu falo, quando você aposta na fé que você tem, você busca com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, evoluir, você pode se conectar com o espírito superior, mas aí você vai saber discernir quem é o superior realmente, né? Quem é você ou quem é o outro que você está seguindo ao pé da letra e às vezes não é nem evoluído ainda, né? É por isso que precisa tomar cuidado com a religiosidade. Alguma religião, ela explora esse lado, o lado de um espírito, de uma entidade que ainda não evoluiu, achando que pode fazer as coisas. Eu tinha uma amiga, muito tempo atrás, e ela estava vivendo muito mal no casamento dela, não se entendia com a família do marido, era muito complicado. E ela não tinha condução, não dirigia, né? Ela falou para mim, eu preciso ir num lugar aí, você pode me levar? Falei, posso. Fomos lá, né? A pessoa recebeu uma entidade, né? E eu estava junto com ela, né? E o cara já olhou para mim e falou assim, você tem uma cigana aí com você, né? Daí eu falei, sim, você quer... eu falei, eu posso ficar aqui também? Ele falou, não, pode ficar. E ele falou para ela, olha, você, não sei por que você está se rebaixando para a família do seu marido. Você está com a faca e o queijo na mão. O marido é seu. Proíba ele de ver a família. Eu só olhei assim para os dois. Esse é o caminho certo? Claro que não. Eu tenho certeza que vocês ainda que estão caminhando vão concordar comigo que isso é o errado. Como que pode uma entidade falar isso para uma pessoa? Não deixa seu marido ir ver a mãe, ver o pai, ver os familiares dele. Está tudo errado. Mas a entidade está errado? Claro que não. Errado é essa minha amiga que foi perguntar para uma entidade o que ela tinha que fazer da vida, quando, na verdade, a resposta estava dentro dela. Ela que tinha que ter o discernimento e entender. E quando saímos de lá, eu falei para ela, você vai fazer isso mesmo? Você está errada. Eu nem trabalhava com espiritualidade na época, né? Eu estava estudando ainda o espiritismo, estava começando, era bem mais jovem. Eu falei para ela, você acha isso correto? Você vai fazer isso? Ela falou, vou. Quer dizer, viveu uma vida inteira com essa pessoa daí, um casamento muito mal, até que ele adquiriu uma doença e desencarnou. Ela ficou sozinha com o filho, achando que ia dar tudo bem, e continuou muito mal. Entendeu? Então, a gente tem que ter o discernimento de saber para quem a gente pede e o que a gente pede. Não é porque é um espírito que você pode pedir que ele vai manipular. Não é toda macumba que pega. Porque se de repente se faz um trabalho com uma pessoa que conhece as coisas da alma, que sabe que tem uma alma dentro dele, que não vibra na negatividade, a macumba não pega e volta para o outro. Então, é preciso estar atento a isso. Só que a religiosidade não ensina isso, né? Simplesmente eles fazem, daí a pessoa fica mal, volta lá de novo. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Fica naquela bola lá e não sai daquilo, né? Sempre buscando, a pessoa cada vez mais dependente, não evolui e não acontece nada. A religiosidade processa assim na vida das pessoas. E essa pessoa aqui, ela está vibrando louco. Ou seja, né? Agora ele chegou à conclusão, né, que ele tem que sair e fazer as coisas acontecer a qualquer preço, porque ele bota a mochilinha nas costas, né? Agora ele vai galgar, ele descobriu tudo o que ele precisa saber, fechou os olhinhos lá, meditou e descobriu que ele precisa desenvolver a alma. Então ele pega tudo que ele tem, coloca nas costas e ele sai bancando louco para fazer as coisas. E não é bem assim. É quando a pessoa depara numa igreja, numa religião, achando que ela está buscando a espiritualidade certa, e ela não está. Ela está sendo cada vez mais enganada, ficando aprisionada, só que de maneira diferente, né? Então, dá depara com essa carta aqui, o louco. Essa carta aqui, ela é boa em certo ponto, porque ela dá um impulso para que a pessoa vá, mas vamos ver se ela vai buscar sabedoria em qual arcano para ela fazer a trilha mística para ela seguir. A transformação. Aqui está certo. Então, ela chega à conclusão, né, que ela não pode simplesmente fechar os olhos, aceitar tudo o que acontece,
porque ao redor é necessário, né, que se faça uma transformação, né? Ela vinha achando que só ela ter o poder que ela tem dentro dela já é o suficiente. Não é. É suficiente para ela, mas ela tem que transformar o seu redor. Ela tem que usar aquele conhecimento e aplicar no dia a dia. Ela tem que ter o um entendimento para ela aplicar aquilo. E é quando ela começa a partir para uma transformação. Ela fala: isso não serve para mim, eu vou mudar isso. Esse outro não serve, eu vou mudar isso aqui também, né? Então, essas duas cartas aqui, elas são muito interessantes. Eu não sei nem por que saiu essas duas energias aqui, né? A espiritualidade pediu, vamos fazer. Então, a carta do louco, né? A ousadia, e a carta da morte, a transformação. O pessoal desse montinho, eles vão ter que fazer a caminhada e, ao mesmo tempo, eles terão que transformar a vida totalmente para ter, né? Para viver uma vida real. São pessoas que estão vivendo uma vida de sonho, estão escrevendo uma história que não condiz com a realidade da vida. Uma história que é momentânea, uma história que a hora que a pessoa se der conta, né, e que a outra pessoa num relacionamento, a hora que a outra encontrar a verdade, a história acaba, porque ela não soube construir, não tem alicerce. Ela saiu feito, agora entendi, saiu feito louco, né, fazendo as coisas, ela não fez um alicerce, ela não planejou. Eu não sei nada desse mundo, eu não sei nada do mundo da espiritualidade, eu não entendo nada disso. O que eu preciso? Buscar o autoconhecimento, desenvolver o poder mental primeiro, entender de onde eu vim, entender o que é a espiritualidade, entender o que é a alma, entender como eu sou feito, entender de onde eu vim, buscar os meus ancestrais, do qual estrela eles vieram. São pessoas que não sabem ainda, e eles estão bancando louco, querendo pular lá na frente, né? Porque ele tem a sabedoria. Não, ele precisa fazer um plano, traçar uma meta, né? Vou começar do começo. Como surgiu a religião? Por que só a religião é que cuida da espiritualidade? E aqui fala das amizades. E ele começa pelas amizades, né? Esse é um amigo legal, ele me traz coisas boas para mim, ele me traz bons pensamentos, é uma pessoa que eu posso confiar, porque ele não traz notícia ruim, sempre está preocupado comigo, né? Mas existe aquela, né? Aqui ele está buscando a cura, ele vai buscar nas pessoas que ele sabe que pode confiar, até mesmo nas amizades, né? Aqui se trata de uma pessoa que quer celebrar uma mudança e também auxiliar esses amigos. E ele percebe que há muito tempo ele estava com os olhos fechados, ele não percebia que tinha essas pessoas ao redor querendo ensinar, mas ele não via. E ele deixou a vida seguir, porque ele achava que o orgulho falava mais alto, e ele vivenciava a vida dele, o resto pouco importa, né? E é quando ele se vê num jardim, né? Mas que ele precisa buscar o infinito, que ele precisa desenvolver a fé nele mesmo, entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que aparentemente parece que ela tem a fé, mas ela não tem, ela é egoísta, ela tem para ela. Ela fala: eu estou bem, o mundo que se importa, não quero saber de ninguém. É uma atitude egoísta, essa aí não é legal. A pessoa tem que encontrar o meio termo. Mas então, ela descobre que ela é feliz no amor, que ela tem paz, que ela tem harmonia, e que ela vem agindo errado até agora. Por quê? Porque ela percebeu que ela está vivendo para ela. Ela vive para ela numa situação ilusória. Ela não está acrescentando nada de conhecimento para levar para quando ela partir dessa vida, né? Ela tem a estrela, e ela brilha. A estrela é interessante, porque eu já expliquei aqui muitas vezes, a estrela, ela brilha à noite. Então, ela começa a perceber que ela é uma pessoa, né, que ela não brilha sempre, que quando ela se fecha, ela fica no escuro, ninguém percebe que ela existe. Mas quando ela brilha e que ela leva o conhecimento que ela tem para as pessoas, né, o que ela descobriu, as pessoas todos ficam felizes. É esses amigos aqui que ela deveria celebrar com pessoas ao seu redor, né, com o companheiro, com a companheira, com os familiares, traçar uma realidade, né, viver uma vida real, e não viver uma história de sonho onde só ela é participante,
né? Porque ela começa a perceber que ela é como a estrela, ela tem o brilho, ela tem tudo dentro dela para brilhar, mas ela só brilha à noite, ela só brilha para aquelas pessoas que estão na escuridão, buscam por ela, mas que quando, durante o dia, ela está na claridade, a luz dela é apagada, porque ela se fecha dentro dela. O inconsciente é incrível. E ele começa a perceber que ele tem na mão, né, essa carta diz o chicote, para mudar essa situação, porque o domínio de si ele já tem, né, ele já encontrou o que precisa, basta que ele coloque em prática. E é quando ele começa, né, a âncora, vocês sabem que o navio, quando ele quer fixar no lugar, ele joga a âncora. E é quando ele começa a perceber que ele não precisa ser a luz da estrela, que ele pode ser a luz o tempo todo. E é quando ele para naquele momento e começa a buscar dentro de si a realidade, a sua realidade, né? O que ele precisa empreender, e ele sai, os vídeos, ele sai buscando a paz, a tranquilidade, tentando entender a sua alma, para compartilhar com as pessoas. Essa aqui é uma pessoa que ela vai em busca da espiritualidade, ele tem um amigo fiel que ajuda, né? Aqui essa carta 10 é o primeiro, é o começo, ele tem o amor para dedicar às pessoas com sabedoria, é quando ele começa a passar tudo que ele tem dentro dele, né? E continuar a sua evolução, ou seja, estudando, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. É esse o propósito da vida. E ele vai fazer isso, né? Aqui, ó. Mesmo que apareça as intrigas, ele corta. Porque ele sabe, ele começa a cortar as intrigas no relacionamento, em tudo na vida, né? Aparece os trevos, ele tem a sabedoria suficiente para entender esse obstáculo aí eu tiro de letra, porque eu aprendi. Né? Ele tem a certeza, ele confia nele, isso que é importante, né? E aparece a nuvem, ele também entende, ele fala, alguma coisa aparece para acordar, quando aparece a nuvem aqui, ele para um pouco, fala, pera lá, o que eu ainda não vi? Então, ele volta para dentro de si para transformar isso que ele não está vendo, para entender e transformar isso aqui através de estudo, de autoconhecimento, através da fé que ele desenvolveu. Ele vai buscar dentro dele entender esse processo para ele mudar as nuvens, colocar as nuvens em movimento. Porque se vocês observarem, a nuvem, quando é para chover, elas estão escuras, quando o dia está claro, elas estão todas clarinhas, paradinhas lá, né? É só observar o céu que a gente vai ver isso, né? E aqui aparece o urso, né? O urso, né? Eu entendo o urso como aquele animal, né? Que tem a força, tem até, como é que diz? Ele é um pouco rude, mas ele traz aqui para a pessoa uma advertência, né? De que ela precisa se conectar com a espiritualidade, que ela precisa estar atento, porque situações negativas podem estar acontecendo, aqui é no relacionamento amoroso, mas essa pessoa aqui, ela sabe o que ela tem que fazer da vida, ela sabe que ela precisa continuar a vida de olhos abertos, olhando ao seu redor, ensinando o que ela sabe e aprendendo cada vez mais, né? É essa aqui que é a energia do pessoal desse segundo montinho. E era isso que eu tinha que dizer para vocês, né, no dia de hoje. Eu achei muito interessante esse ensinamento. Eu cada vez mais, a cada dia que passa, eu sou sincera para vocês, eu me surpreendo com a espiritualidade que eu sigo. Porque cada dia mais eles trazem coisas que nem eu imagino que existia, eles me trazem uma espiritualidade incrível. E eu sou muito grata por essa espiritualidade que eu sigo. Sou grata mesmo. Eu nunca vou conseguir pagar tudo o que eu recebo da espiritualidade. Nunca. Eu posso viver tantas outras existências que eu não vou conseguir. Entendeu? Como ainda não deu 1 hora, eu vou atender. Acho que dá para atender 2 pessoas. Espera aí.
Aqui é a família Mello. Eu gostaria de saber se pode... Se quer que tire uma carta para você, eu vou tirar uma carta aí para a família Mello. Uma energia. Vamos ver o que está processando. Concentra aqui comigo, né? Traga a sua energia para cá. Mentalize naquilo que você quer saber, né? Eu acho que deu para você ouvir aí dos montinhos, fazer uma escolha. Eu sei que deve estar um turbilhão na sua cabeça. Depois você mentaliza. Essas sessões aqui que eu faço às 7 da manhã, gente, é a espiritualidade que direciona. Eu nem sei do que vai ser falado. Então, é interessante meditar sobre isso, porque depois eu vou rever o vídeo e eu vou pensar sobre isso também. Não pense vocês que eu estou aqui, estou cheia de sabedoria mais do que vocês. Pelo contrário, né? Eu não estou com muita sabedoria, eu estou aprendendo como nós estamos aprendendo. Na vida, aprende o tempo todo. A gente ensina, a gente aprende. A gente ensina, a gente aprende. Isso eu aprendi com meu mestre Ório. A gente ensina para aprender. O mestre não é aquele que ele leva o conhecimento para milhares de pessoas. O mestre é aquele que muda com o processo e ele conseguiu mudar uma pessoa apenas, ele já é considerado mestre. Eu aprendi isso com meu mentor espiritual, com o Mório. O Mório sempre fala isso, porque às vezes eu questiono. Eu falo, mas eu faço aí, o pessoal não gosta disso. Ele fala assim, é isso que tem que ser. E ele me dá essas lições de vida aí que eu amo. Né? Vamos lá. Aqui você está vibrando, né, família Mello? Vocês estão vibrando aqui na energia do equilíbrio. Ou seja, né, está buscando a justiça, né? Algo que deve ter acontecido aí e está vibrando nessa energia aqui. Essa energia aqui do equilíbrio, ela é legal porque a pessoa está equilibrando, ela não é injusta, sabe? É a pessoa que ela age com sabedoria. Porém, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque na mão direita ela vem trazendo uma espada. E, de repente, ela entende e vê, para equilibrar, ela tem que dar mais, ou para equilibrar, ela precisa dar menos, para equilibrar a situação, e ela acaba cortando com essa espada. E, às vezes, corta algo que é essencial para ela. Esse é o único problema dessa energia aqui. No mais, é uma energia excelente. Se a pessoa entender realmente que ela tem que buscar o equilíbrio e entender que, de repente, ela está dando demais, ela tem que fazer uma transformação, ela corrigir, isso é importante, né? Agora, se de repente, né, ela entender, né, que ela está fazendo um balanço das coisas e ela não está quer fazer o corte porque o equilíbrio não é aquilo que ela pretende, está errado, entendeu? Então é necessário, né, que ela faça as coisas acontecer, mas que ela não prejudique ninguém, nem ela e nem quem está à sua volta, tá bom? Então nessa energia aqui que vocês estão vibrando, vamos clarificar para ver o que quer dizer isso aí. Sobre o que vai falar, né? Andréa Silva quer saber se o sentimento de uma pessoa por ela é verdadeiro. E o sentimento que você tem por você, querida, é verdadeiro? Ou ainda você não sabe que sentimento você tem para com você? Elaine, estou com muitos problemas, inclusive de saúde. O que devo fazer para colocar na justiça? Eu não entendi. Peraí, gostaria de saber se Deus vai fazer justiça nessa relação. Acabei de me separar, a mãe dele contribuiu. Foi horrível. De saber como vai ficar uma situação, porque ele me deixou. Estou com muitos problemas, inclusive de saúde. Olha, querida, eu vou atender essa pessoa aqui e eu vou conversar com a Elaine daqui a pouco. Essa Elaine que está aí. Só um minutinho. Vamos aqui primeiro clarificar essa energia aqui da família ali, para ver como é que está. Então, vocês estão entendendo, né? Vocês estão numa energia da justiça, né? E vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam mudar
né? Não mudar, acrescentar nessa energia. A energia da justiça, ela é legal, mas não pode fixar no lado negativo, tá? A hora que a pessoa descobre que ela está dando de mais ou dando de menos, ela tem que fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Aqui, né, aparece a carta da ação, ou seja, nessa situação aqui, no problema que você vem enfrentando aí, da família aí, você precisa fazer um movimento de ação, né? Não só ficar aqui na justiça, aguardando. Você tem que fazer um movimento, fazer uma ação para resolver essa situação sua. Está nas suas mãos fazer isso, né? E, de repente, por quê? Porque você precisa ter na sua mão a chave para entender. A partir do momento que você sai dessa energia aqui da justiça, você tem o conhecimento do que você precisa mudar, do que não precisa na sua vida. Então, você tem a chave para fechar essa porta e para abrir uma outra porta na sua vida. Seja lá o que for que você esteja vivenciando aí, você tem na mão. Aqui parece que, não sei se é amoroso, está misturado, tanto amoroso como o profissional. No amor, né, você pode contar com uma pessoa fiel, companheiro, né? Ah, cigana, mas eu não estou com essa pessoa. Mas é um companheiro fiel, um companheiro que sempre esteve participando da sua vida com justiça, com equilíbrio. Pelo menos é que aparece aqui, se não está dizendo para você, né? Mas, às vezes, essa pessoa aqui, ela teve atitudes infantis. Pode ser você ou pode ser a pessoa também, entendeu? Aí você adapta a sua história. Se não falar com você, joga para o universo. Mas o que eu entendo aqui é que uma das partes aqui no relacionamento tem algumas atitudes infantis. Ou seja, não está entendendo o relacionamento, não parou para pensar sobre o relacionamento, né? Entendeu? Você precisa entender isso. E aqui aparece a carta da estrela, né? Que você sabe que você precisa empreender uma ação porque você tem a proteção, né? Aqui já é uma boa coisa. Porém, aqui na carta da chave, você precisa trazer para sua vida uma transformação, ou que seja a transformação. Analisar o que está errado, principalmente no financeiro. Se você tem algum problema financeiro, algum problema no profissional, você precisa fazer uma transformação. Se diz respeito a uma carreira, o que você precisa? Né? Fazer uma readaptação, melhorar a sua carreira, ir buscar aí uma atualização de carreira. Se o problema é financeiro, você tem que guardar, fazer umas economias, está gastando indevidamente em coisas que não é necessário. E você pode mudar, entendeu? Agora, aqui, ó, no relacionamento amoroso, aparecem os trevos. Os trevos aqui no relacionamento amoroso é que, às vezes, você começa a ver coisas assim, que como se fosse um obstáculo. E o trevo é um obstáculo aparente, ou um obstáculo nem está ali, você está vendo, como se fosse um obstáculo, entendeu? Então, você precisa policiar isso, né? E aqui, nessa atitude aqui, né, dessa pessoa imatura, mas tem amor por você. Aqui é a pessoa de coração aberto para você, que te dá todo o amparo, né, traz para você, se posiciona como criança, às vezes sim, né, mas não pela ingenuidade, o que aqui eu diria pela simplicidade das coisas, e às vezes você não vê isso com bons olhos, você vê isso como um obstáculo. Eu acho que aqui que você está fazendo a justiça, você precisa começar a ver isso com outros olhos, né? E não assim, sendo radical, tentar mudar você para entender essa situação, né? Ou entender essa situação e tentar acomodar as coisas na sua vida, tá? Então, é essa energia que está para você aqui. Saiu 2 arcanos muito importantes que você precisa levar em consideração, que é a justiça, você buscando pelo equilíbrio, e a morte aqui pedindo que você faça uma transformação, que você transforme isso que você está vendo como obstáculo, né? Para você mudar. Saiu estrela também, 2 arcanos importantes, saiu a estrela e saiu a morte, para transformar. Então, busque dentro de você o que você precisa mudar, o que você está fazendo nesse relacionamento, o que você está dando de si, o que você acha que precisa transformar em você
para que esse relacionamento fique de acordo com aquilo que você quer, ou seja, para que você comece a viver uma história real e não simplesmente uma ilusão, deixando as coisas acontecer na sua vida, tá bom? Essa é a energia aí da família. Aquela lá que fez um romance aqui, peraí, vamos lá ver. Como é que é? Fabiana. Elaine, gostaria de saber se Deus vai fazer justiça. Peraí. Aqui, primeiro, gostaria de saber se Deus. Como que eu posso dizer isso para você? Primeiro, Deus, o que Deus está pensando da igreja? Se for o Deus da igreja que você vai, se você é católico, você tem que perguntar para o padre. Se você é evangélico, você vai perguntar para o pastor. Se você é espírita, você vai perguntar para o presidente de onde você vai. Tá? Já começa por aí. Porque eu sigo o Criador do universo. E o Criador do universo, ele não deu uma procuração para ninguém falar em nome dele, porque ele deu para cada um uma partícula dele para as pessoas resolverem os próprios problemas, querida. Né? Olha aqui o que você está fazendo. Você falou, gostaria de saber se Deus vai fazer justiça nessa relação. Acabei de me separar, a mãe dele contribuiu para isso e foi horrível. Tá? Você fez. Você se coloca na posição de vítima, né? Você coloca dúvidas sobre, você não tem fé, você não acredita em você, você se vitimiza, né? E você julga as pessoas, né? Então, vamos julgar você. O que você fez para esse relacionamento melhorar? Porque, pelo que eu estou entendendo, você viveu uma religiosidade o tempo todo e só lembrou de cobrar Deus agora que a coisa arruinou. Mas como Deus processou na sua vida até agora? Esse Deus que você acredita, como ele processou na sua vida até agora? Você já parou para pensar nisso? Tá. Gostaria de saber como vai ficar a minha situação, porque ele me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Tá. O que você fez para acontecer tudo isso na sua vida? Você nunca desenvolveu uma potencialidade, você nunca cuidou de você e quer que o outro cuide. Se você vê meus vídeos, as tiragens que eu faço aqui, o aconselhamento que eu dou, eu sempre estou falando, gente, cuidem de si. A gente precisa cuidar da gente primeiro, depois pensar no outro. Você julgou todas as pessoas na sua volta, né? Estou com muitos problemas, inclusive, problema de saúde, a culpa é da gente mesmo que atrai essas coisas. Tá? O que devo fazer? Devo colocar na justiça? Querida, eu já falei para você qual religiosidade você segue. É católico? Conversa com o cara lá da igreja. Você é evangélica? Conversa com o pastor. Você é espírita? Agora, se você vem perguntar para mim o que você faz, né? Primeira coisa que você precisa fazer é mudar a maneira como você pensa a vida. Porque esse Deus aí que você está acreditando não é o verdadeiro. Por isso que você está nesse problema aí. Né? Você já perguntou sobre a alma? Você sabe o que é a alma dentro da gente? Você sabe qual é a responsabilidade que nós temos aqui enquanto ser humano? Você sabe de onde você veio? Você já buscou por isso? Você sabe o que você gostaria de fazer? O que você pode fazer para mudar? Tem muitas coisas que você pode fazer para mudar essa situação. Muitas coisas. Né? Eu não sei se você deve procurar a justiça. Qual justiça você se refere? A justiça da terra? Né? Eu não sei nem por que você separou, esse casamento acabou. A única coisa que eu posso dizer para você é que você vibra no vitimismo, que você está com pena de você, né? Você está sofrendo a rejeição, porque você não sabe nem quem você é. Primeira coisa que você precisa buscar, quem sou eu, afinal? Por que tudo isso aconteceu na minha vida? Daí começar a fazer um processo de mudança. Enquanto você estiver só cobrando, né, achando, a mãe dele contribuiu. Se a mãe contribuiu para uma situação errada, né, colocando, porque você deixou, porque você não se coloca. Você sempre se colocou de vítima, você deixou que as pessoas fizessem a sua vida, você viveu até hoje uma vida de ilusão.
e agora está sofrendo as consequências, né? Depende qual é a sua idade, porque se você for buscar na justiça, aí pensa, se você tem filho menor, filho que ainda depende do pai, né? Você deve pedir uma pensão para você. Mas você precisa buscar um advogado, conversar com um advogado, né? E isso você precisa fazer, aí que é a justiça. Mas aqui, enquanto você vem perguntar para mim, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar a maneira de você pensar, falar, peraí, quem sou eu afinal? Por que isso aconteceu comigo? O que, que eu fiz? Fazer uma análise de tudo que aconteceu, descobrir qual foi a sua participação nessa situação horrível e corrigir. Tentar corrigir paralelamente, trabalhar, buscar na justiça. Se esse cara largou você, cuida da autoestima. Você deve ter uma autoestima péssima. Não cuida de você, não cuida do corpo. Nunca cuidou de você. Está errado isso. Você precisa cuidar de você, da sua aparência, da sua maneira de pensar, buscar entender as coisas, buscar por um estudo, né? Se valorizar, você não está se valorizando, você sempre tá se diminuindo para caber na vida das pessoas, isso é errado. Primeira coisa que você deve fazer é se colocar. Ah, agora eu estou difícil. Difícil a gente nunca está. Sempre existe uma solução. Você pode fazer qualquer coisa aí para poder estar gerando uma renda. O que, que você sabe fazer? Não desenvolveu até agora. Ficou lá num casamento, escrevendo uma história de ilusão, sempre achando que é para a vida toda, só que as coisas mudam e você precisa agora viver uma vida real. No qual dos montinhos você encaixou do que eu falei? Né? E colocar em prática isso. É isso que você tem que fazer. No mais, eu não posso fazer nada por você. Entendeu, querida? Né? Entendeu? Toma um banho e fale, olha, tudo que aconteceu comigo eu estou deixando para trás. E tenta mudar. Né? Ouça lá, limpeza espiritual lá com o Arcanjo Miguel, 21 dias do Arcanjo Miguel. Mude a sua casa, tira tudo que está acumulado lá, gerando uma energia ruim. Faça uma limpeza, faça de conta que você está começando hoje uma nova pessoa, uma nova vida para você. Que você vai ver, e junto com a espiritualidade, você vai perceber que as coisas vão começar a clarear. Mas primeiro quem precisa se encontrar nessa situação aí é você. Você se perdeu e a coisa desandou. Tá bom, querida? Espero que você consiga. Mas faça isso urgente. Primeiro você nessa situação aí. Tá? Bens materiais é segundo plano. A sua alma está perdida. A sua alma não está em você. Você não está em conexão com a sua alma. Tá bom? É isso que você tem que fazer, urgente. Aqui tem uma menina aqui perguntando. Não, ó, aqui você fala que tinha. Aqui você fala assim, eu tinha um emprego e ele acabou com tudo. Não, quem acabou foi você. Você que acabou. Né? O que é ser fiel para você? Você foi fiel a outro, mas não foi fiel a você mesmo. Né? Você não foi fiel com você mesmo, você foi fiel com o outro. Né? Aí já é difícil. Você foi fiel com o outro, não foi com você. Tá? Se você tivesse sido fiel com você, você não estava nessa situação aí que você está agora. Tá? Sofri demais. Sofreu o tempo todo e ficou calada, por quê? Por comodismo. Ou porque também você estava levando vantagem nisso, você só viu o lado material das coisas. O que aconteceu, muitas coisas erradas na vida dele que eu não posso falar. Ah, tá. Então, mas você admitiu, você é conivente, você sempre aceitou. Agora que ele partiu, que você está querendo reivindicar. Melhor até você deixar tudo isso de errado que ele fez, é um problema dele. Você tem que pensar em você. Você fala, eu fui companheira fiel, mas você não foi companheira para ele. Se você tivesse sido companheira para ele, ele não tinha te deixado agora nessa situação. Muita coisa errada. Você está tentando julgar o outro, não está julgando você.
Olha, não adianta você... A espiritualidade, eu acabei de falar no começo do vídeo, ela não faz milagre. Ela não faz milagre acontecer a espiritualidade. Não adianta querer. Agora, de repente, você tem uma energia péssima aí no vitimismo e tudo, você quer que a espiritualidade venha e, de repente, providencie tudo para você, traga esse cara de volta para que ele faça, para que você tenha bens. Não é assim que processa as coisas, não. A gente tem que entender que o mentor espiritual, um espírito não é empregado de ninguém. Só sou julgada porque você está deixando. É isso que eu estou tentando falar para você. Você tem, olha, você precisa clarificar sua mente, você tem até dificuldade em entender o que as pessoas falam. Você precisa ouvir mais, entendeu? Você precisa ouvir. Ah, comendo das migalhas porque você aceitou, querida. Entenda isso. Isso aqui não vai levar a nada. Esquece tudo isso aqui. Esquece tudo, porque não. Ah lá, tá vendo? Você estava tirando, você entrou num relacionamento para levar vantagem. Você está entendendo o processo? É até bom que as pessoas entendam como que processa as coisas na vida da gente. Você se submeteu a se conformar com migalhas, por quê? Porque ele estava dando para você condições de vida, só que você nunca parou para pensar, né, que a vida não é só isso. Aqui você que sabe. Eu não entendo assim, tá bom? Não, aqui eu acho que você está errada, tá? Aqui eu acho que você está errada. Você está pedindo a minha opinião, né? A minha opinião é que você precisa cuidar de você. Você tem uma formação, você falou, vai à luta, vai buscar. Você é formada, você está falando aqui, você tem uma profissão, nunca exerceu a profissão, busca exercer, mas quer fazer aquilo pega o emprego de imediato que não diz com a sua profissão, mas para começar você precisa sobrevivência, quando você precisa desenvolver em você mais um item, a humildade. Você precisa desenvolver a humildade, você precisa aprender a ouvir, entendeu? Você precisa entender o processo em que você se meteu. Você é muito vítima, você não aceita tudo que aconteceu, pedir perdão pelas coisas que aconteceu, tá bom, querida? A Mel aqui. Bom dia. Gostaria que a senhora tirasse uma carta. Eu gostaria de saber por que minha irmã mudou comigo. Ó, a outra aqui. Uma pessoa. A gente, quando ajuda uma pessoa, você nunca deve ficar esperando que ela vá te dar o troco, viu? A gente, se você está ajudando alguém, esperando que um dia aquela pessoa vai te beneficiar, você está enganada. Porque eu mesma estou nesse canal aqui, eu tenho certeza que se um dia eu tiver uma ameaça em qualquer religião, porque eu falo mal de religião para fechar esse canal, nenhum de vocês, até aqueles que eu ajudei, vão dizer que me conhecem e que meu trabalho é legal. Eu estou o tempo todo aqui pedindo para a maioria dar o like, eu tenho quase 1.000 inscritos, eu tenho 13 likes. E eu estou aqui ajudando porque eu sei, não estou criticando ninguém, não estou ofendendo ninguém, vocês me perdoem. Eu estou usando isso como exemplo, por quê? Para dizer, né, que eu não estou fazendo as coisas para que vocês me defendam amanhã. Eu estou fazendo por mim, porque é a minha missão, porque os meus mentores estão comigo. Então, quando a gente faz uma coisa achando que a pessoa vai reconhecer, ai, porque lá atrás eu fiz isso, fiz aquilo, agora não está reconhecendo, você nunca vai ter isso, porque as pessoas são diferentes, cada um vê a vida de uma maneira. E é por isso que eu estou usando esse exemplo, tá, gente? Eu não estou obrigando ninguém a nada. Estou dizendo que não. Vai chegar um dia e você vai dizer, para quê? Vocês nem vão lembrar que eu possa ter ajudado, vai dizer, eu não conheço esse canal, eu não conheço, nunca estive lá. Eu estou falando uma mentira? Eu não estou. Então, a gente ajuda pelo bem-estar da gente, para a gente estar bem com a gente mesma. A irmã abandonou? Deixa ela lá, deixa ela que vá. Faz uma oração para ela e fala, olha, irmã, fala mentalmente, eu te perdoo, e larga essa mão aí, não fica aprisionando, ai, porque eu ajudei, porque agora ela me abandonou, porque... Tira isso da mente. As pessoas dão o que ela tem, ninguém consegue dar mais do que tem, a irmã não tem o suficiente para te dar. Entendeu?
E é isso que eu tinha que dizer para vocês. Eu vou encerrar, porque eu estarei... Olha lá, daqui a pouco, às 9h30, eu estarei aqui novamente, tá bom? Um bom dia para vocês.